Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Professor Sérgio, sou diácono na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do Ministério de Santo André, e por misericórdia de Deus, estou aqui para compartilhar com vocês mais um subsídio. Nesse trimestre, na sala dos jovens, estamos estudando Atos, essa revista, Atos dos Apóstolos, inspiração para jovens cristãos. Não é só um estudo teológico, histórico de Atos, mas é se aplicando o que Atos tem a ensinar para o jovem dentro desse mundo pós-moderno, desse mundo contemporâneo. E a lição de número 2, ela trata de um assunto muito importante para nós, principalmente pentecostais, né? Que é a questão do batismo com o Espírito Santo e como esse batismo ele deve influenciar, né, ou influenciar a jornada desse jovem é, nas faculdades, na escola, no trabalho, né? Então, a proposta dessa aula de domingo não é fazer uma exposição da, do batismo com o Espírito Santo, do que é, até porque eu pressupõe-se por nós estarmos em uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus é pentecostal, isso deve ser ensinado em nossos púlpitos, em nossas igrejas, para os nossos jovens. Então, a proposta dessa aula é fazer o jovem compreender o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer com esse revestimento que vem do alto. E o irmão Fábio, ele tem como objetivo traçar isso. Aqui é um pouco do que falaremos, né? Então, a jornada da descida do Espírito Santo na juventude, origens e propósito do Pentecostes, transformação, por exemplo, Pedro, né? Pedro tão fraco na fé, tão vacilante, agora ele é, a partir do batismo com o Espírito Santo, ou da vinda do Espírito Santo, ele passa agora a ser revestido e ter ousadia. O Espírito como conselheiro, capacitador, e o impacto, né? E equilíbrio. Muito interessante isso. Hoje há muitas. Hoje falta para nós, às vezes, equilíbrio. Ou nós somos muito da palavra, ou em alguns lugares há muito poder. E quando olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que havia equilíbrio, havia poder e havia palavra. Quando nós falamos da descida do Espírito Santo sobre a juventude, a primeira coisa que nos vem à mente é: para que o Senhor revestiria jovens com tal poder? E a resposta, pasme, não é para que você fique pulando no culto, chorando no culto, se emocionando no culto ou no congresso, e chegar na segunda-feira na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade e ser a mesma pessoa. Todas as vezes que o Senhor derrama poder sobre o teu povo, é para que no dia a dia, diante de decisões constantes na carreira, decisões sobre amizades, sobre valores, disciplinas espirituais, pressão por performance, né? Principalmente nesse mundo performático, onde a performance vale muito. Como que o jovem enfrenta esses medos, esses desafios? E aí a resposta é por meio do poder de Deus. Então, quando falamos do poder pentecostal, ou do Pentecostes, ou da descida do Espírito Santo sobre um jovem, devemos ter em mente que o grande objetivo, não só sobre o jovem, claro, né, sobre a igreja, mas como a lição é dos jovens, não é fazer apenas o jovem chorar, o jovem se emocionar, o jovem tremer, sentir arrepios. Não.
A resposta divina a essa fragilidade é: o Espírito Santo vem com poder, oferecendo direção e coragem, e mostrando que o jovem, ele não está sozinho na sua jornada de autodefinição, de conhecimento acadêmica, profissional, familiar e até em comunidade. Eu quero aqui fazer menção e ainda agregando a essa questão, por que o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo, por que o Senhor nos daria tal poder, porque o Espírito Santo viria com grande poder sobre a vida de um jovem. Eu quero aqui parafrasear um comentário do N.T. Wright, e aqui estou utilizando, né? Fica aqui a dica, esse comentário do N.T. Wright do Michael Bird, baixo, página 617, abre aspas. No dia de Pentecoste, enquanto os discípulos estavam reunidos, vamos parafrasear, enquanto os jovens estão reunidos, o Espírito desceu sobre eles, revestindo-os de poder, conforme Jesus havia prometido, e capacitando-os a falar em línguas de outras nações sobre as grandezas dos céus. Aí o N.T. Wright e o Michael Bird, geniais como são, eles vão responder, mas para quê? O Senhor daria tal poder para homens tão simples? Por que o Senhor daria poder para os jovens de Santo André, do ministério de Santo André? A resposta é: já que o céu e terra se unem na pessoa de Jesus, né? Já que céus e terra se unem na pessoa de Jesus, né? Que ascendeu aos céus, nesse momento, o fôlego do céu desce à terra, estabelecendo os seguidores de Jesus como o novo templo. E aí você vai para a teologia, principalmente do Novo Testamento. O que é o novo templo? O templo, o novo templo, a ideia de novo templo no Novo Testamento é o lugar onde céu, o reino de Deus, se encontra com o reino dos homens aqui na terra e Deus reina. Então, a primeira proposta, por que Deus daria poder aos jovens, é fazê-los compreender que eles são um ponto que une céu e terra, como um novo templo onde o Espírito Santo habita, né? O povo em que a presença poderosa de Deus habita de verdade. A cacofonia, né? A cacofonia de louvores cantados em idiomas de terras distantes surpreende a multidão de visitantes em Jerusalém, ouvindo seu próprio idioma ser falado, ao que parece com o sotaque galileu. Sua explicação é que os discípulos devem estar bêbados. Então Pedro se levanta, fazendo um dos discursos mais importantes de todo o livro de Atos. Ele explica o que é aquilo, com ousadia, e a pregação de Pedro se estrutura em torno de Joel e Salmos 16, Salmo 132, Salmo 110. E ele explica como o derramamento do Espírito prova que os últimos dias chegaram, com o próprio Jesus concedendo seu Espírito aos seus seguidores. E tudo isso aconteceu mediante a presciência e o plano de Deus, com Deus ressuscitando Jesus e exaltando-o a posição de soberania mundial à sua direita, fazendo de Jesus tanto Senhor como Messias. E aí, Lucas relata isso, trazendo o resultado de uma igreja impactando. E agora eu quero trazer isso para os jovens. O segundo ponto: Deus te dá poder, jovem. É para você ser ousado, né? É para você ter ousadia em pregar o evangelho. Então, dito isso, Craig Kinner, né, teólogo e professor do Novo Testamento, vai dizer, abre aspas, o Pentecostes foi o nascimento de uma comunidade que não dependia apenas da tradição, mas da presença contínua do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, por quê?
Porque há muitos de nós que achamos que só porque somos assembleanos ou porque temos uma tradição pentecostal, já é o suficiente para sermos pentecostais em si. Enquanto que, na verdade, o que nos faz ser pentecostais é a presença contínua do Espírito Santo. E então, jovem, o que te faz ser um jovem pentecostal, um jovem cheio do poder, é a presença contínua do Espírito Santo, não apenas a tradição, não apenas pertencer à Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. Isso daqui é muito importante, essa frase do Craig Keener, né? Então, vamos compreender aqui o que é essa festa de Pentecoste. Será que o Pentecoste, a festa, surgiu por causa da descida do Espírito Santo? Originalmente falando, né, o Shabat celebrava a colheita, 50 dias após a Páscoa, conforme Levíticos 23, do 15 ao 22. E era uma festa de gratidão pelas primícias agrícolas. Então veja que era uma festa, uma celebração, como muitas que Israel tinha, celebrando ali em gratidão a Deus as primícias. Só que a partir de Atos 2, isso toma um significado diferente. Com o tempo, o foco mudou para a entrega da lei, lá no Monte Sinai, simbolizando a aliança divina com o povo. E aí, em Atos, acontece a transição, por quê? Alguns comentaristas vão colocar que Deus escolheu esta data para derramar o Espírito Santo de forma poderosa sobre a igreja, porque isso sinalizou a nova aliança com a lei escrita nos corações e uma colheita de almas. A partir daquele momento, a igreja, agora, como esse novo templo, né, conforme N.T. Wright, que une céus e terra, né, os seguidores como o templo onde Deus habita de verdade, eles agora estão aqui fazendo uma grande colheita de almas para o Senhor. Então, quando nós olhamos para aquele movimento, aqui tem algumas questões que nós precisamos conversar, viu, jovens? Não entenda, não tenha o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo apenas como um êxtase, como uma dopamina espiritual. Falar em dopamina espiritual, o Gutierrez lançou um livro fazendo um contraponto a um livro muito conhecido, que é o Bom Dia Espírito Santo, e o nome do livro é Boa Noite Espírito Santo. E ele vai justamente contrapor essa performance espiritual que muitos acham que tem que haver quando o Espírito Santo, vamos dizer assim, desce ou reveste um jovem de poder. E não é performance espiritual. Desculpa em falar novamente, não é só sobre lágrimas, não são só sobre lágrimas, não são sobre pulos, não são sobre emoções. O Senhor nos capacita com um propósito. E esse propósito vai além do êxtase, vai além da dopamina espiritual. Não estou falando que seja ruim. Não. O nosso culto a Deus, além de racional, ele é o lugar onde nós ofertamos a Deus todo o nosso ser, como uma pessoa psicossomática. Então, eu oferto a Deus no meu culto a minha razão, as minhas emoções. No entanto, quando falamos de revestimento, Deus não gastaria, desculpa, o tempo dele derramando do seu espírito sobre a vida do jovem, se o jovem chorar no culto, se emocionar. Deus tem propósitos que vão além do êxtase espiritual. E essa aula é uma oportunidade, professor, de você tratar isso. E quais são esses propósitos? Primeiro, a funcionalidade missionária. Deus tem emergência e como objetivo primário do derramamento do Espírito
superando o êxtase do momento, levantar jovens missionários na faculdade, na escola, no trabalho, em suas famílias, no seu dia a dia. O segundo ponto, a capacitação para o testemunho. Isso é evidenciado lá em Atos 1:8, né? Nós vemos que todas as vezes que o Espírito Santo veio sobre a vida de alguma pessoa lá em Atos, há mais ou menos 10 referências, e as 10, a evidência maior não era o falar em línguas, mas era a capacitação para pregar Cristo, para pregar uma mensagem poderosa. Então, jovem, sendo agora muito honesto diante dessa lição tão oportuna, não há sentido se você entra no êxtase espiritual e não consegue sequer testemunhar ou ministrar uma mensagem de salvação para o seu amigo da escola. Ou quando você tem uma oportunidade, você simplesmente trava. Eu não estou falando aqui de vergonha. Esse que vos fala, que vos ensina agora, era um adolescente extremamente tímido. Inclusive, no meu dia a dia, por mais que não pareça, eu sou bem reservado, bem calado, bem tímido. Só que o Espírito Santo me capacitou com ousadia para anunciar o Evangelho, né? Então, a própria minha esposa sempre comenta, quando eu estou ensinando principalmente, que parece que eu sou uma outra pessoa ensinando. E devido à desenvoltura, devido à coragem, à ousadia. E o Senhor quer fazer o mesmo com você. Nós vemos Pedro, tão tímido, covarde, e agora ousado, testemunhando. O Espírito Santo, ele atua como um catalisador, transformando indivíduos comuns em poderosos agentes de mudança social e espiritual. Sim, jovem, o Senhor quer te usar como de forma poderosa. E a potência divina transmuta a fragilidade humana em força, habilitando cada jovem à disseminação da mensagem de Cristo, mesmo em ambientes adversos, né? Então, aqui nós temos um pequeno quadro fazendo um comparativo do Pedro. Vamos imaginar que Pedro fosse um jovem. Então, antes desse poder, dessa capacitação, Pedro agia sob o medo, sob o impulso, negou Jesus, ora era corajoso, ora era frágil, ou seja, tudo em Pedro era baseado conforme os seus pressupostos. Só que quando Pedro passa a ser cheio do Espírito Santo, o seu discurso, a sua ousadia se faz notória, e não é de Pedro, é do Espírito. Há uma transformação empírica validada pelo poder do Espírito Santo. Então, a insegurança dá lugar à ousadia, os preconceitos daquele Pedro criado ali na Galileia dá lugar a primeira mensagem a gentios. E é isso que o Senhor quer fazer com você, jovem, né? Então, a partir daqui, o irmão Fábio vai trabalhar uma questão muito interessante, que o Espírito Santo, né, ele quer trabalhar em nós de forma a nos guiar, né, a incluir todos aqueles que estão ao nosso redor no plano de salvação, né? Então, a universalidade da efusão do Espírito é enfatizada incluindo filhos e filhas, jovens e velhos. Claro que aqui a aula ela é focada aos jovens, mas o Senhor ele quer usar a todos, ele quer encher todos com poder. E aí, Craig Kinner vai trabalhar uma questão da democratização do carisma, né? Mostrando que o Espírito Santo não é um privilégio de elite clerical, mas ele é acessível a todo o corpo de Cristo. E para você, jovem, principalmente, né? Há uma implicação nessa disponibilidade
que diz respeito ao quê? E se você deixar o seu coração e a sua vida aos pés do Senhor, o Espírito Santo te encherá de tal maneira que você fará a diferença nos meios que você está inserido, né? E o impacto no que aconteceu ali no dia de Pentecoste foi não só um impacto qualitativo, mas também quantitativo. Em uma única pregação, 3.000 conversões. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, jovem. Você influenciar a faculdade que você estuda, o colégio, o seu dia a dia, até a sua própria congregação, né? E por que disso? Por que precisamos? Por que que o jovem precisa do Espírito Santo, desse poder? Primeiro, porque na Bíblia o Espírito Santo é apresentado como aquele que tem sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e nos conduz ao temor de Deus. Então, em um cenário de pós-verdade, em um cenário de muitas verdades, de relativismo, de secularização, o Espírito Santo orienta a sua mente, jovem, quer orientar a sua mente à verdade e à clareza do Evangelho. Lembrando que todo o nosso conflito neste mundo pós-moderno é no âmbito da mente intelectual, né? Então, ele quer te dar clareza da verdadeira verdade, né? Porque por mais que lá na escola você de repente se depare com uma aula onde a professora ensina conceitos que não são bíblicos, você não precisa debater necessariamente. Mas se a sua mente estiver iluminada com a verdade do Espírito, você não será levado por essas pós-verdades. Entendeu? Como alguém que está na academia, como alguém que está aí constantemente tendo acesso ao mundo da educação, há momentos que, às vezes, parece-nos que alguns influenciadores de internet querem, colocam que em todo tempo você tem que estar debatendo. Não é isso. O Espírito Santo esclarecerá a verdade a você, jovem. Claro, numa oportunidade que você tiver, você expor a verdade. Mas não é em todo tempo você debater, você discutir com seu professor. Não. É simplesmente para que você não seja levado por informações que, na verdade, são pós-verdades, né? Suporte nas crises, o jovem, naturalmente, não só o jovem, tá? O adulto, o velho, todo ser humano passa por momentos de crises, por momentos complexos, por momentos que desafiam a lógica humana. E o Espírito Santo vem dando discernimento, sabedoria para suportar esses momentos de crise. E o conforto existencial, né? Lembramos que vivemos em um período que é o período da ansiedade, o período dos relacionamentos líquidos, como diz o Bauman, né? São os relacionamentos líquidos. E aí Jesus disse certa vez, desafiando toda a lógica, eu digo isso para quem mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E o Espírito Santo é aquele que vem trazendo consolo, fortaleza a você, jovem, mesmo nas fases mais difíceis, nos momentos de crise existencial, de questionamentos internos, né? Quem não passa por isso? O Senhor, o Espírito Santo está ali dando direção, né? Então, aqui nós temos um quadro da virtude do Espírito Santo e da aplicação no nosso dia a dia. Então, amor e paz. O Espírito aplica isso quando nós precisamos fazer uma gestão de conflitos. Paciência e mansidão, principalmente para os jovens que estão na academia, resiliência acadêmica. É o que eu falei, não é em todo tempo que você vai discutir, não é em todo tempo que você vai querer expor a verdade bíblica,
mas você terá resiliência, paciência, mansidão, e no momento certo, quando você tiver a oportunidade, com amor, com clareza, você expõe as verdades de Cristo. Domínio próprio, resistência a impulsos, né? Os jovens, o Paulo escrevendo ao jovem Timóteo disse: olha, não cedas aos desejos da juventude. Os jovens, e assim, jovem, foi Deus que criou os hormônios que há em você. Foi Deus que criou você com esse vigor, com essa força. Agora, claro, quando você é cheio do Espírito, você vai pedir para que o Espírito te dê resistência, te dê domínio sobre os impulsos, né? Eu não falo só de questões sexuais, não, eu falo de impulsos emotivos, de decisões, enfim, é no nosso dia a dia, né? Bondade e fidelidade nos relacionamentos íntegros, né? Esse mundo de relacionamentos líquidos, o Espírito está ali para nos dar relacionamentos íntegros, relacionamentos sólidos, principalmente com o Senhor e com a nossa comunidade de fé, né? E aqui alguns meios, alguns lugares que você pode fazer ou ser um missionário. O espaço acadêmico, como acabei de falar, o Espírito Santo impulsionará você à excelência intelectual. Lembrando que ser um missionário no mundo acadêmico, nos estudos, não é só falar, não é só refutar, mas é tirando boas notas, é sendo íntegro, e aqui eu vou falar de coisa bem prática, não colar na prova, né? Não pagar para o amiguinho fazer o trabalho. São meios que você está sendo usado pelo Espírito Santo para falar para evidenciar a sua fé, né? Eu até coloquei aí no slide desempenho exemplar no ambiente universitário. O domínio digital, né? John Wesley certa vez disse: o mundo é a minha paróquia. Eu sempre parafraseio essa frase de John Wesley dizendo: se ele estivesse vivo em nossos dias, ele diria: as redes sociais são a minha paróquia. Transforme suas redes sociais na sua paróquia, no lugar de anunciar Cristo, de disseminar os valores do reino, né? Contrastando aí com as tendências narcisistas, com as tendências mundo de Alice que às vezes aparece, mostrando a verdade, promovendo a edificação. E os círculos sociais, o jeito que nos relacionamos com as nossas amizades, com o nosso próximo, manifesta muito do caráter de Cristo que o Espírito gera em nós, né? Então, seja um testemunho vivo da transformação operada pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos que aquela obra do Espírito Santo ali que começou naquele dia de Pentecostes, ela trouxe outros benefícios, né? Que o próprio N.T. Wright vai trabalhar, né? Uma coisa muito interessante, né? Ele vai dizer o seguinte, que Lucas escrevendo ali na comunidade de Atos, né, na igreja de Atos, ele vai dizer que não havia necessitados entre eles. Isso remete a Deuteronômio 15:4, que fala do pobre. O pobre sempre existirá, mas o necessitado não, né? Então nós vemos que a igreja ela foi atuante não só na doutrina, mas também no partir do pão, né? E isso emerge contra a proposta individualista que às vezes nós somos levados a ter, né? E acima de tudo, havia uma constância também nas práticas espirituais, né? Na oração, no estudo, no ajuntamento, e tudo isso são obras que o Espírito Santo quer trabalhar em nossas vidas. Então, quando o Espírito Santo vem sobre aquela igreja, ele traz, primeiro, uma primazia da palavra, uma fé, não era a fé deles não era só focada agora na tradição, mas era focada no dinamismo e no impacto transformador da palavra. A palavra é viva, né?
e a vitalidade, né? E aí uma coisa muito interessante, que as experiências emocionais geram subjetivismo. E o Espírito Santo não trabalha com isso, ele trabalha com equilíbrio, poder, né? Mas com uma palavra robusta. Isso é muito interessante, conforme Stott, né? Aqui é muito interessante, eu trouxe aqui esse quadro, considerando o equilíbrio entre o rigor intelectual da palavra e a vitalidade espiritual, qual é a principal transição hermenêutica do significado do Pentecostes, conforme delineado no livro de Atos, em contraposição à sua observância na tradição do Antigo Testamento? Aí aqui temos algumas opções, né, da entrega da lei do Sinai para a inscrição na lei dos corações e a colheita espiritual de almas para o reino de Deus, de uma celebração de luto e rememoração de catástrofe para uma festividade de conquista militar e expansão territorial, de um evento para a elite clerical hebraica para um ritual secreto, restrito a iniciados do cristianismo primitivo, ou de uma festa de colheita agrícola para a celebração inclusiva da monarquia davídica e sua perpétua dinastias? A resposta correta é a A, né, conforme falamos aqui. E aqui uma reflexão que você pode trabalhar com os jovens, considerando as pressões contemporâneas de carreira, identidade, redes sociais, como a presença do Espírito Santo pode alterar especificamente a sua forma de lidar com a ansiedade pelo futuro e a necessidade de aprovação social? A plenitude da vida cristã exige o poder do Espírito Santo, uma pessoa real e acessível. Ele não espera a perfeição, tá, jovem? O Espírito Santo não espera a perfeição, mas ele gera maturidade, transformação, nos fazendo jovens que venham impactar o mundo. E aqui eu quero concluir essa aula dizendo: o Pentecoste, ele transiciona da lei para os corações, capacitando testemunho missionário e colheita de almas, como nós vemos em Atos. A transformação de Pedro de medroso a ousado demonstra o poder do Espírito Santo sobre a fragilidade do jovem. A profecia de Joel 2, do 28 a 32, evidencia a democratização do carisma do Espírito para todos os jovens. O Paráclitos, né, ou o Divino Conselheiro, oferece clareza e força ética para enfrentar ansiedades e decisões complexas. E conforme eu fiz, né, mandei lá no grupo dos professores, de superintendentes, para essa aula eu fiz uma proposta de atividade que seria um caça-palavras, né? Então eu mandei aqui o cenário e mandei também o gabarito no próximo slide. Então, eu espero, jovem, que você, professor, seja abençoado, que você possa utilizar esse subsídio com sabedoria e que a sua aula seja uma aula rica no nome do Senhor Jesus. E eu te espero na próxima videoaula, se o Senhor Jesus assim permitir. Deus abençoe e até a próxima.